são ideais para a redistribuição de paredes sobre lajes antigas. Olá pessoal, a base que iremos construir para a nossa casa de gesso é simples e muito comum. Garanto que você já conhece, ou pelo menos já viu em algum lugar. Vamos fazer uma base chamada radier, que consiste em levantar fiadas de tijolos coberta por uma cinta de concreto armado, desenhando o traçado de todas as paredes da casa. A primeira coisa a fazer é a alocação do projeto. E para isso, precisaremos de trena, tábuas, pregos e linhas. O pessoal já começou a locação. Vamos ver desde o começo? De acordo com o projeto, localize onde ficarão as paredes externas da casa. As tábuas que comporão a locação deverão ser niveladas e fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e possuir as dimensões mínimas de 2,5 centímetros por 10 centímetros. A locação será feita por meio de pregos, que indicarão os eixos das paredes. Agora aprenda com o mestre como é que se faz. No projeto você encontra a localização das paredes. Meça e marque com pregos a largura das divisórias. Por exemplo, aqui no projeto aponta que da primeira para a segunda divisória há uma distância de 2,65 metros. Vamos lá, pessoal? Feito isso, agora você vai marcar a largura da divisória, que no caso do nosso projeto é de 7 centímetros. O procedimento é o mesmo. Você mede, marca e bate o prego. Não esquecendo que você tem que pegar o meio dessas duas distâncias, que será o seu eixo de trabalho. A partir daqui, você segue medindo e marcando as próximas divisórias. Assim, com a linha, trace todos os eixos das paredes da casa. A linha é fixada no prego do meio, que é o eixo da divisória. Observe como se faz. As banquetas deverão ser conservadas até a conclusão do embasamento. Agora preste atenção a um detalhe muito importante. A primeira soleira da base, que é justamente essa daqui, existe uma altura correta em relação ao solo. Essa altura é chamada de cota. E a cota para essa primeira soleira será no mínimo igual a 30 centímetros acima do meio-fio da rua, tomado no prolongamento da parede média da edificação. Isso é feito antes da locação, quando se colocam os primeiros piquetes. Estica-se uma linha que vai da soleira ao meio-fio da rua. A soleira deve estar 30 centímetros acima do meio-fio. Veja no esquema a seguir como é a lógica da cota. Não havendo meio-fio nas ruas, a cota mínima será de 40 centímetros acima do nível da rua. O pessoal já começou a marcar o terreno com as linhas que já foram traçadas. Após esse serviço, começará a escavação. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas. A profundidade mínima é de meio metro. Acompanhe o trabalho dos nossos colegas. Dependendo do tipo de solo, a escavação pode levar mais ou menos tempo. O importante é obedecer ao nivelamento ao longo da cava, respeitando a profundidade de meio metro. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, você deverá removê-los. O José está fazendo o traço de massa, que será o solo cimento. Ele fica no fundo da cava e serve de apoio para o concreto magro. O traço desta massa será de 1 para 20, ou seja, uma medida de cimento para 20 medidas de areia. Sobre o terreno devidamente apiloado, deverá ser executado o solo cimento, com 10 centímetros de altura. Depois de 24 horas, o solo cimento já está curado e pronto. Sobre ele vem o concreto magro, com o traço de 8 para 1, ou seja, 8 medidas de areia para 1 medida de cimento.
Depois do magro, seguimos com a contraviga. Ela é feita de uma estrutura de ferro e concreto. Observe nossos colegas executando a contraviga. Então, João, como é que estão as coisas? Opa, Antônio, terminamos as contravigas e já iniciamos a alvenaria, viu? É isso aí, pessoal. Sobre a contraviga, veio os tijolos cerâmicos, rejuntados com argamassa de cimento e areia. Há um traço volumétrico de 1:6, ou seja, uma medida de cimento para 6 medidas de areia. Suas dimensões terão largura de uma vez para paredes de 15 centímetros. Quanto à altura, será mantida a que determina o projeto arquitetônico. Lembrando que será necessário um desnível de no mínimo 30 centímetros, entre o ponto mais alto da base e o meio-fio da rua. Ao longo de todo o embasamento, será construído um radier de concreto simples, ao traço volumétrico de 1 de cimento, 3 de areia e 4 de brita 25. O radier terá altura de 10 centímetros e largura de 20 centímetros aproximadamente. Após a aplicação do concreto, devemos aguardar a cura do radier por no mínimo 24 horas. Só depois são retirados os moldes. Estamos quase no fim da base de nossa casa. Agora nos resta fazer o contrapiso em toda a área da base. Ela será feita com um traço volumétrico de 1 de cimento, 4 de areia e 8 de brita número 32. A espessura deverá ser no mínimo de 5 centímetros. Assim chegamos ao ponto de iniciarmos o trabalho com os blocos de gesso. Revisão. Nós vimos na aula de hoje diferentes tipos de blocos de gesso e para que servem. Também vimos que o bloco de gesso é um ótimo isolante térmico e acústico, além de proteger contra incêndios e absorver ou devolver a umidade ao ar ambiente. Conhecemos a casa de gesso e vimos como ela é mais barata que a casa de tijolos e argamassa. Ainda vimos a cola e a massa de gesso, as irmãs inseparáveis do bloco, como elas se apresentam no comércio e para que servem. Organizamos nosso material de trabalho classificando ferramentas e materiais complementares que nos ajudarão a construir a casa de gesso. Vimos que a base da casa é feita em alvenaria clássica e obedece às seguintes etapas. Inicialmente, se faz a locação do projeto com auxílio de tábuas de madeira, pregos e linha. Em seguida, é feita a escavação, obedecendo uma profundidade mínima de meio metro e largura compatível com a espessura das paredes. No fundo das cavas, foi feito o solo-cimento, que serve de apoio ao concreto magro. Acompanhamos o enchimento da contraviga. Chega a vez da alvenaria, que tem largura de uma parede e altura de acordo com o projeto. Os caixões são então aterrados com material arenoso ou argila e devidamente apiloados. Sobre a alvenaria vem o radier. Ele garante a amarração da base e serve de sustentação às paredes em gesso. O contrapiso, então, é aplicado sobre toda a área da base.